Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. Paulo, em suas cartas, ele apresenta uma riqueza de orientação que até mesmo nos impressiona nos dias de hoje, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento das cartas do apóstolo Paulo. Sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro muito avante do seu tempo. Em qualquer época da história da humanidade, no período cristão, você se sente lendo o Novo Testamento, que as cartas são extremamente atuais. Mas, mais precisamente, em 2024, nós estamos vendo o que Paulo orientou lá aos Colossenses, em 2,8, falando: ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas. O que ele quer dizer? Ideias, pensamentos humanos que são princípios elementares deste mundo e tradições humanas. Ou seja, quando você vê essa onda gigantesca de psicanálise, Sigmund Freud, ideias freudianas e ideia que Freud responde, isso entrou aonde? Entrou dentro das igrejas. Freud responde lá fora, para o mundo que come carne, se alimenta de carne e vive na carne, e vive nos princípios elementares deste mundo e nas tradições humanas. Lá para fora, Freud responde. Dentro das quatro paredes, fazendo um simbolismo, dentro do universo evangélico, dentro da Igreja de Cristo, ela é um pensamento filosófico carnal, humano e diabólico. Olha o ponto que nós chegamos. Eu vou ler aqui pelo menos umas 6 propagandas dentro de igrejas evangélicas, dentro das igrejas tradicionais, essas igrejas que mudaram a história do Ocidente, que mudaram a história do nosso povo. Nós fomos educados na educação judaico-cristã por intermédio da força da pregação do Evangelho. E nesse atual momento em que o anticristo prepara o seu terreno para vir, ele colocou bombas de efeito retardado em vários, dezenas, centenas e milhares de igrejas, com a ideia que a psicanálise clínica vai lhe auxiliar no seu ministério. E eu te digo que não vai lhe auxiliar em nada, não vai lhe beneficiar em nada. São pensamentos e filosofias carnais, as ideias de Sigmund Freud, a ideia do id, do ego, do superego, a ideia do inconsciente que não existe, a ideia do subconsciente que também não existe. O inconsciente comportamental apregoado, ensinado, é uma teoria humana carnal de Freud. Nunca ninguém perguntou: Freud, de onde você tirou essas ideias? Ele tirou da própria mente carnal da qual a humanidade estava adentrando naquela época. Vamos lá. Primeira propaganda que vai aparecer aí na sua tela. Faça um curso de psicanálise e religião, análise conceitual e histórica. Venha fazer um curso de psicanálise cristã. Aquele sorriso assim, quem está passando uma coisa boa, né? Vem fazer um curso comigo, vamos outro. Curso de formação em psicanálise, então bota lá o retrato de Freud, para gerar cultura, aqueles ladinhos dele e tal, aquelas coisas todas. Mestrado em psicanálise clínica, R$ 780. Venha destruir o seu ministério, a sua vida, a sua igreja e as suas ovelhas
por apenas R$ 787. E você será um mestre de como matar ovelhas. Outro, curso de psicanálise bíblica. Essa é o do fundo do baú. Ainda bota os dois bracinhos assim para dar aquele ar de... Vamos tirar uma foto? Tira uma foto de lado, fica de lado. Isso, cruza os dois braços. Mãozinha para fora. Psicanálise bíblica. Curso completo. AEP. Isso não existe, isso é mentira. Psicanálise clínica. Curso em psicanálise e clínica comportamental. E agora uma que dói muito. Dói muito. Psicanálise e capelania. Você tem que respirar para poder continuar. Muitas lideranças, quando veem os meus vídeos, no meio do caminho já para, já deleta, já trava tudo. Eu só quero te dizer uma coisa, eu sou médico, pós-graduado em perícia federal e pós-graduado em psiquiatria. Fui cirurgião durante 20 anos. Eu vivi 20 anos da minha vida em centro cirúrgico, antes de vir aqui para fora, né? Para fora que eu digo, saí do hospital e vim para a área clínica. Eu vivia em centro cirúrgico no universo de anestesia e cirurgia, a qual eu amava, mas pelo meu ministério, que eu amava, eu precisava falar de Jesus, eu precisava pregar, eu precisava estudar isso que eu estou falando aqui, eu infelizmente tive que largar e seguir a pregação do Evangelho, porque antes de ser médico, eu sou servo do Deus Altíssimo. E te digo, com toda a base cultural que eu tenho de faculdade de medicina, 6 anos, residência, pós-graduação, centro cirúrgico, eu te digo que a linha freudiana, ela é mentirosa, ela é falsa. Ela não tem nada para te oferecer. A palavra de Deus, o Novo Testamento, mas precisamente o Novo Testamento, ela contém e ela é a palavra de Deus. Quando Paulo fala no livro de Colossenses, dando o seu conselho para não entrar em filosofia humana, nem em pensamentos rudimentares desse mundo, ele está falando dessas filosofias que iriam e já estavam entrando dentro das igrejas desde a época de Paulo. Isso sempre bateu a porta da igreja, isso sempre bateu ao coração dos líderes. Então eu estou te dizendo aqui, você pode até nem ter continuado a ver o vídeo, você não quer saber de nada disso, você está muito bem do jeito que você está. Mas eu digo para você que você não está nem tentando entender o que eu estou falando. Você nem procura estudar o que eu estou falando. Você é responsável pela destruição de dezenas, centenas e até mesmo milhares de famílias que estão sendo alimentadas, sabe com o quê? Eu vou ler aqui, eu vou ler a carta do próprio Paulo. Estão sendo alimentadas com fundamentos nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Qual é o princípio elementar desse mundo tão abordado por Sigmund Freud? Sexo, sexualidade, libido. Deu para você entender? Tudo que Freud fala nos seus escritos, livros dessa pataca, que não fala coisa com coisa, é baboseira em cima de baboseira, ele sempre vai parar no universo sexual. A coisa é tão estarrecedora. Por que hoje uma pessoa do universo... Só vou fazer a pergunta e não vou responder. Por que hoje uma pessoa do universo homoafetivo, o rapaz já decidiu ser homossexual,
De repente a ficha lhe caiu, ele quer voltar. Por que a psicologia proíbe dele de voltar? Por causa das garras satânicas, demoníacas que foram criadas em torno dessas ciências, que são filosofia humana, são filosofias humanas e são rudimentos deste mundo. Então eu te deixo, não o meu conselho, vou te dar o conselho do Paulo, nosso querido e amado apóstolo Paulo, que suas cartas ultrapassam o entendimento de qualquer pessoa de nível intelectual mínimo que seja. Ele chega a dizer assim, vou repetir, no início de 2:8. Tenham cuidado, por favor, cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. As teorias de Freud são filosofias humanas. As teorias de Carl Rogers são teorias humanas. As teorias de Carl Jung são teorias humanas, tradições humanas elementares e escravizadoras. Você sabe por que ela é escravizadora? Porque depois que você adota isso na sua vida, você inevitavelmente expulsa a pessoa mais importante da sua vida, que não é a sua família, não é a sua mulher, não é o seu filho, não é o seu pai, nem a sua mãe. A pessoa mais importante da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quantos pastores vazios subindo no púlpito? Estuda, lê, estuda, lê, e não passa nada. Estão vazios de Deus. Por que eles estão vazios de Deus se eles procuram a Deus? Eles racharam, sabe por quê? Eles racharam a sua mente, eles fenderam a sua mente e enxertaram na sua mente as filosofias humanas e carnais da psicologia dita moderna. Você já foi num congresso de psicologia? Você já foi num congresso de psiquiatria? Você já foi numa faculdade de psicologia? Eu te convido um dia aí. Não vou nem falar. É impressionante a falta de vontade de entender o que eu tenho falado, o que eu tenho dito. Eu chego ao ponto de dizer que é estarrecedor. Eu fico abismado com a falta de preocupação de muitas lideranças. Portanto, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa operar na sua vida e te trazer à luz o entendimento do mundo espiritual. As coisas concernentes à alma humana e ao espírito humano são de competência daquela pessoa para quem foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Nada do que existe, sem Ele, nada do que existe existiria. Ele é a árvore da vida, Ele é a videira verdadeira. Então, meus amados, que o poder de Deus entre na sua vida e que você possa receber entendimento vindo do alto. Mas expurgue, retire esse nódulo canceroso da sua mente que sobe no púlpito, não crendo única e exclusivamente na recuperação feita em Cristo Jesus por intermédio da pregação da palavra de Deus. E finalizando, você sabe por que houve muitos casos de suicídio de líderes nos Estados Unidos? Uma das respostas está aí. Não coma alimento que vai te matar. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. E voltando um pouquinho mais, 2,8 está escrito: em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Não estão em Carl Rogers, Carl Jung, nem em Sigmund Freud. Há poder neste nome, que é sobre todo nome. E, finalizando realmente, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Amém, amados?
Que o Todo-Poderoso te abençoe profundamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.